Olá, eu sou Haroldo da Âncora e bem-vindo ao Fala aí Mestre, o podcast do Âncora Group. Hoje eu tenho aqui um podcast, uma conversa construtiva com uma das minhas referências nesse mercado quando eu comecei a tratar sobre construção a seco, sobre o Light Steel Frame, que é o Jefferson Leal da Montec Builder. Jefferson, muito bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui com a gente. E eu que agradeço, Haroldo, é uma honra estar aqui contigo. Sim. Muito bom mesmo. Até que enfim conseguimos. Até que enfim conseguimos, é verdade. Sim. Não é o primeiro convite, né? Não, e a gente se encontra muito, a gente se viu uma vez, eu acho que foi no Enix. Muito legal. Não é verdade? É uma honra estar aqui contigo. E aí a gente começa, eu vou começar te perguntando do começo, tá? Me fala um pouquinho do Jefferson. Eu quero saber até da parte pessoal também. Casado, filhos, não é casado? Sim, casado, graças a Deus. Bem casado já. Que ótimo. Já, com quem? Com a Fernanda, né? Dona Fernanda, que Beijo, ótimo. amor. Isso. 2 filhos, da Rafaela e o Ângelo. Uma filha já com 20 anos, um filho com 15. Nossa, então você começou cedo também. Comecei cedo, verdade. Tá. E um casamento muito feliz, coisa boa, né? E na construção já há mais de 20 anos, né? Sim, mas peraí. Então você é o vendedor que deu certo, né? Porque eu fiquei sabendo, você era vendedor, representante de café. É isso mesmo? É isso aí. Tá. Eu comecei a minha vida profissional nessa área de publicidade e marketing em supermercado, por exemplo. Então eu comecei como promotor de vendas, né? De empresas como Nestlé, Café Melita, Garoto, um mercado completamente fora desse nosso hoje, né? Mas esse mercado ele acabou passando por uma terceirização, ou seja, essas marcas compraram espaços e o trabalho que o promotor fazia, hoje talvez seja assim ainda, acabou ficando quase que obsoleto por questões comerciais, né? Sim. E aí eu fui para a obra para ajudar um amigo. Tá, então você estava em casa e um cara ligou para você, seu amigo ligou e falou, vem aqui. Isso aí. E aí não foi bem assim. Eu estava em casa, no seguro-desemprego, procurando um outro emprego dentro da minha área. Tá. E esse meu amigo, que é um compadre, né, ele já trabalhava com construção. Mas, Haroldo, eu não imaginava o que era. Eu achava que ele era pedreiro, né? Tá. Como é que ele chama? É o Marcos. Marcos, tá bom. Marquinhos, um abração. E ele me convidou para ir para dirigir, porque ele não tinha habilitação. Ele comprou o carro recentemente. E eu estava, inclusive, ajudando ele a dirigir, ensinando ele a dirigir para ele tirar a habilitação. Mas, enquanto isso, ele tinha que ir para o carro com a equipe dele, né? E ele tinha um Chevetão Tubarão, acho que era um 78, se eu não me engano, um clássico. E eu fui ajudar esse parceiro mesmo como um passatempo ali. Ele me pagava uma diária também, mas só para dirigir o carro. Tá, então, olha, tá cada vez ficando melhor, então, essa conversa. Então, você tá me falando que você foi contratado não para trabalhar em construção, mas para ser motorista. Sim, né? Para ajudar. Chofer, inclusive. Para né? ajudar. Porque eu tinha um pensamento um pouco idiota naquela época. Eu acho que a gente, quando é muito jovem, é um pouco idiota, né, Haroldo? Sim. E pelo menos eu me achava idiota. Porque eu achava que trabalhar com construção seria dar um passo para trás. E a gente vê isso muito no mercado hoje, né? Ninguém mais quer ser pedreiro, ninguém mais quer carregar peso, enfim. E a gente entende que as pessoas querem evoluir, né? Mas quando eu entrei e eu vi que era o drywall, não era steel frame ainda, era drywall. Tá, o Marcos não era pedreiro. O Marcos era um montador de drywall já com 3 anos de profissão. Olha Isso só. aí em 97, ele já estava voando, né? Não. Continua na área ele? Continua na área ainda. Às vezes trabalha conosco aí tudo. É? Era muito bom, muito bom. Tá, então aí você você começou motorista. Isso aí. Aí eu acho que deve ter começado a carregar umas placas também, não é, Berto? Então, um pouco diferente. Como eu te falei antes, eu ficava no carro e eu estava procurando uma colocação em outra empresa, na minha área. Sim. Mas na primeira semana começou a ficar chato aquilo, comecei a ficar ocioso ali, né? Vou subir até a obra. E eu fui. Na época era uma obra muito grande, que era o aeroporto Salgado Filho, aqui de Porto Alegre. Tá. O aeroporto Salgado Filho era uma obra faraônica, assim, né? Tinha desde gesso acartonado, forro colmeia, revestimento seco, enfim, tudo um pouco. E essa empresa que esse meu amigo trabalhava fazia os drywall, as divisórias, os forros, as sancas. Na primeira semana eu fiquei realmente sem fazer nada. Tá. Na segunda eu digo, Marcos, como eu vou ter que ficar contigo aí mais umas semanas, eu quero entrar até a obra. Eu quero saber o que vocês fazem afinal, né?
E, Haroldo, quando eu entrei, na época eu me lembro, eles estavam fazendo um trecho que tinha umas paredes curvas. Olha só. E os forros muito detalhados, sancas, até quem passa pelo aeroporto Salgado Filho e olhar para cima, tu vê aqueles forro colmeia no meio e aquelas sancas, aquelas molduras em gesso. Aquilo tudo é gesso acartonado. Tá. E eu me apaixonei pelaquilo. Eu digo, nossa, não pode ser verdade. Eu achava que eles estavam pilhando tijolo, né? E eu comecei a gostar do negócio e eu passei a ser não só o motorista, mas eu quis ser o ajudante. Então eu me coloquei como ajudante. E aí eu trabalhei alguns meses e eu peguei muito gosto pelo sistema. E eu acabei vendo oportunidade ali, Haroldo. Porque, primeiro, ele já ganhava bem naquela época, eu achava um rendimento ótimo, assim, às vezes eu ganhava menos do que aquilo trabalhando como vendedor ou como promotor. Eu digo, nossa, mas isso aí é um trabalho leve, é limpo, é muito tecnológico, porque eu via ele já começando a investir em ferramentas e tal, e eu fui gostando muito. Então, eu passei a ser um ajudante, só que eu me dediquei, né, Haroldo? Eu estava ali, eu estava ganhando ali apenas para dirigir, mas eu entrei naquele negócio, Haroldo, com tudo, assim, de não, eu quero aprender isso aí com tudo. Então, enquanto a galera dormia meio-dia, eu ficava passando massa e fita. Olha só. Porque o profissional que estava, ele já estava atarefado e ele não queria parar de trabalhar por metro para deixar o ajudante querer aprender, né? Então, como quem quer faz acontecer, eu fazia na hora do intervalo. No intervalo, eu ficava ali colando fita e passando a massa, para ver se ficava legal. E depois do intervalo, eu pedia o ok deles e o ok do pintor. E aí, como é que tá? Passa, não passa? E aí eu fui fazendo isso todos os dias, Haroldo. Eu acho que você já ganhou um ponto na hora que você começou a perguntar as coisas pro pintor, né? Exatamente. Porque parece que é a briga do mar contra a pedra, né? Exatamente. Que é o montador de drywall versus o pintor, né? Deixar massa com ruga ou deixar fita com bolha, né? Sim. E foi assim, Haroldo. Dali em diante eu me dediquei e eu acabei vendo uma oportunidade. Então eu já parei de procurar trabalho naquela mesma região e decidi aprender para me tornar um empreiteiro. Então eu trabalhei alguns meses somente com ele, porque realmente, como eu era muito focado, não estou falando isso para me exibir nada, é porque Sim. eu realmente era muito focado, assim, né? Sou até hoje, mas hoje é um pouco diferente, hoje é mais estratégico, Deixa eu né? perguntar, a necessidade te deu foco também? Claro, sempre, Não né? é verdade? Claro, Porque é sempre, isso, né? sempre. Você é focado porque você precisa trabalhar, né? Sempre. E você achou uma oportunidade muito boa, não? Eu achei um baita negócio porque eu vi muito crescimento naquilo. Nessa época, em 1997, drywall era muito pouco falado. Nem sei como é que era em São Paulo, se já tinha, Olha, se era muito plaquinha. Tinha plaquinha, dominava, mas aí você já tinha, em 97, 98, tinha a Impar, junto com o Ceoto. Gente, a Maria Tereza Castro já estava no negócio. Já estava no negócio. E eles estavam começando a fazer obras, e começou com obras de alto padrão. Alto padrão. Tanto sim. que não foram aceitas, né? Eles entregavam os apartamentos, vinha o pessoal e derrubava tudo e punha tijolo. Porque eles não entendiam o negócio. Sim. Tava mal feito, né? Era mal feito, mas não era nem tanto isso. Era o preconceito mesmo, né? Eu sempre falo do efeito Schwarzenegger, tá? O pessoal via o filme, né? O cara jogando o outro pela parede, a parede... Achava que tudo dava um soco, né? Isso, e quebrava, pegava a pessoa do outro lado, né? Então você via isso. Mas aí o que eu vi, que esses processos construtivos inovadores para nós começaram aqui no Sul, né? Você via muito, e daqui do Rio Grande do Sul subindo, tá? Seja o drywall, seja o steel frame, o wood frame também. A gente sabe que o Paraná é muito forte nisso, então a gente sentiu muito isso. Inclusive, eu estava comentando com você em outro momento que eu sou parafuseiro raiz. E tinha uma fábrica de parafuso aqui em Porto Alegre, em Canoas, que era a Miqueleto, e a gente já vendia parafusos dele na loja. E a gente começou a vender o parafuso para drywall. E onde começou o drywall forte em São Paulo? Na minha concepção, que eu enxergava era na venda para estandes de vendas de apartamentos, que era uma construção extremamente rápida. E isso foi um problema também, porque os caras iam lá, faziam aqueles estandes de qualquer jeito, porque era para lá ficar 2 meses, 1 mês, 2 meses, aquilo começava a estragar,
porque eles não tinham nenhum tratamento, era Sim. placa normal de gesso cartonado virada para o lado externo. Destruía E aí, rapidinho. Mas aí foi um trabalho muito grande, eu acho, de vocês para desmistificarem isso, tá? A gente estava conversando e você estava falando que até você... Aí você já estava sozinho, você já estava em voo solo? Como é Não, que você então, eu sempre achei, por exemplo, que tinha começado lá e depois que Sim, veio pra cá. começou lá. Na minha cabeça, Começou assim. lá, mas eu acho que aqui abraçou melhor. É, Porque vocês têm uma cultura diferente. que eu lembro, Haroldo, quando a gente trabalhava, quando eu passei a trabalhar por conta própria, depois dessa caminhada toda, que eu entrei de cabeça no drywall, né? Daí eu realmente, aí abri empresa, eu montei equipe, né? E eu notava que em grandes obras, como shoppings ou grandes prédios, vinha muita empresa de São Paulo para cá. Sim. Inclusive, a gente até, o pessoal usava gesso em pó, nem se tinha massas, eu acho. Que era muito rápido. Eu usava, eu vejo muito em grupo de drywall, né? A galera briga muito por causa da fita telada e a papel. Naquele tempo era fita telada e gesso. Era realmente bem... Isso é bem rústico, interessante assim. que eu via isso. Por que usava fita telada? Porque era rápido. Era rápido. E o gesso tinha água, né? E a fita telada não estragava. Agora a fita de papel desmanchava. É. Secava muito mais rápido e o acabador, o pintor, já vinha na sequência, né? Sim. Aí depois vinha as massas em pós, enfim, hoje em dia a gente tá com tudo na mão aí, né? Se a gente for ficar falando de drywall, nós vamos falar todo o nosso tempo. Todo. Mas eu vou te perguntar, não, eu vou te afirmar uma coisa. Conhecendo as suas obras hoje de steel, você deveria ser um montador de drywall muito chato, não? Muito detalhista. Eu gostava né? muito do trabalho, eu gosto muito, assim, eu faço algumas coisas ainda para mim, né? Alguma coisa nossa, assim, alguma casa que seja nossa, eu faço ainda. Não. Eu gosto muito do trabalho manual. Eu, quando tô relaxando, vendo televisão, eu tô olhando programa de construção. Aquilo me relaxa. A minha esposa que diz, poxa, mas... É isso que eu ia falar, Dona Fernanda tu deve adorar, né? Não, ela odeia. Tu trabalha com construção e fica olhando essas coisas. Ah, mas aí eu olho aqueles programas americanos, aqueles revestimentos de pedra. Enfim, eu gosto. Me relaxa mesmo. Extreme Makeover, né? Os caras reformando casa. Né? Diferente. Não, e olhando esses acabamentos, eu gosto muito de ver reforma de carro também. Eu gosto muito de carro antigo, né? E eu gosto também de aprender muito ali, né? Então, eu trouxe isso para mim, para a construção, né? Por exemplo, eu gosto muito de carro antigo. Meu pai reformava muito carro antigo, Haroldo, quando era criança. Era um hobby dele. Meu pai era cabeleireiro, que no hobby ele reformava carro. E aí ele vendia carro, uns ele ficava. E me chamava a atenção nisso, que no carro, nas reformas, o que mais importava não era o que aparecia, era o que não aparecia. Por isso que desde o início, aqui na minha profissão, seja no steel, seja em drywall, eu sempre aspirei por dentro as paredes. A gente é um dos pioneiros nisso, inclusive no drywall. Ninguém fazia isso, as pessoas achavam uma bobeira, assim. Evitava contaminações. Mas eu trouxe isso, que eu aprendi em casa isso. Meu pai, nessas reformas, ele ensinava muito isso. Eu acho até que foi uma forma de educar, né? Então, como não varrer a sujeira para baixo do tapete, né? E nem para dentro da parede, né? Ah, mas ninguém tá vendo. Não. Eu tô vendo, né? Então ele tinha muito isso. E os carros que a gente reformava, dava para comer no chassi, né? Era coisa fina. E trouxe para a construção esse conceito aí também. Tá. Que hora que você virou a chave? Virou a chave não, você deu um upgrade. Que você sai da montagem de drywall e vai fazer casas. Quando foi isso? Bacana. Eu fiquei muito tempo com drywall porque o steel frame ele não era autossustentável. Era drywall e steel frame era muito pouquinho. Então eu tinha que ficar conciliando drywall e alguma coisa em steel frame. Porque o steel frame eu fui conhecer mesmo em 2003, em Florianópolis. Que é uma outra história também que a gente pode falar em outro momento. Quando eu conheci o steel frame, ele era quase zero conhecido. Só que eu também me apaixonei e eu vi oportunidade. Por quê? Porque eu já estudava muita coisa lá fora, eu já via que o americano já construía casa de madeiras. Para pular para steel frame, ia ser um passo rápido. Eu vou te pedir uma coisa.
Eu vou pedir para você explicar para o pessoal ali, tá? O que é o steel frame. O que é o steel frame? A gente está aqui conversando e realmente Legal. que alguém que está assistindo a gente não está nem sabendo. Legal. E pode ser uma grande oportunidade de negócio para ele ou até de investimento, não é verdade? Eu posso explicar isso de uma forma menos técnica? Muito menos técnica. Porque eu acho que técnica já tem bastante aí, Sim, né? A gente precisa de coisa simples. Perfeito. O Light Steel Frame, ele nada mais é do que um sistema construtivo de casas. Ao invés de você empilhar tijolos, você ergue a parede inteira. Isso é o steel frame. Ao invés de você ficar colocando massa em peça por peça, ao invés de você ficar rebocando, chapando lá a parede, o nosso reboco ele vai numa placa inteira, que é o drywall na parte interna. Sim. Na parte externa, a gente tem um reboco, mas é muito fino e muito rápido. Então, o steel frame, ele é, sim, um sistema construtivo mais rápido, mais moderno, mais leve e, inclusive, mais econômico. Eu sei que isso é controverso, as pessoas não concordam com isso, mas quem faz conta sabe que o steel frame, sim, é mais em conta. Então é isso, steel frame é uma forma de construir mais rápida, mais leve e mais econômica. E que usa muito parafuso, graças a Deus. Usa muito parafuso, é muito ancorado, as casas não voam, pode ficar tranquilo quanto a isso. E ninguém atravessa a parede, né? Não, casas em steel frame, pelo menos as que a Montec constrói, eu duvido. Pode ser o mais fortão aí, não vai quebrar a parede, não. Tá certo. Vai quebrar a mão. Tá certo. E aí você começou a construir casas, então? Aí comecei a construir casas de uma forma muito esporádica, porque não tinha construção. Então era drywall para pagar os boletos. Né? Não tinha demanda. Não tinha boleto, não tinha demanda. Então, para pagar os boletos, drywall. Até que o steel frame fosse ganhando força. Só que o steel frame, Haroldo, ele não ganhou aquela força toda rápida como eu queria, porque eu já estava decidido a querer trabalhar com o steel frame porque eu queria me tornar um construtor. Mas um construtor não no sentido bonito, chique da palavra. Um construtor. Assim hoje, né? Hoje eu não preciso executar as obras, né? A gente tem as equipes, treina a gente, enfim. Mas há um tempo atrás, o que eu queria ser realmente era aquele cara que executava. Eu queria ser aquele cara do cinto, eu queria ser aquele cara que tinha caminhonete com as ferramentas, que parava em frente à obra. Eu queria ser esse cara. E eu fui esse cara, eu me tornei esse cara e eu fiquei muitos anos construindo as casas, porque eu tinha muita gana de conhecer o steel frame, Haroldo, mas eu também não conhecia, eu não confiava o suficiente. Eu me apaixonei, mas eu tinha que fazer aquilo funcionar, construir, para ver se ficava bom e eu pudesse te vender uma casa. Sim. É isso que eu queria. E eu achei muito legal, a gente, nas nossas conversas sempre, que você não se denomina um investidor, um empresário, um empreendedor. Não. Você se denomina um construtor. Eu sou o construtor Jefferson Leal. E depois eu sou esse resto todo aí. Não é verdade? Sou um construtor. E aí, eu vou voltar até a história de... Chegou um dia um cara bateu na sua porta e falou assim: oi, eu quero uma casa de steel frame? Como é que foi isso? Então, a gente estava com o drywall, né? E aí comecei a fazer pequenas obras em steel frame, obras de ampliações em prédios. Puxadinhos em prédios. Tá. Porque precisava de coisas leves, então o steel frame se encaixava nisso. Entendi. E a gente foi fazendo, fez muitas ampliações assim. Até que em um certo momento surgiu uma casa grande. Esse cliente, sim, ele não bateu na minha porta, mas ele me ligou. Digo, tu trabalha com steel frame também e tal? Digo, não, eu trabalho, eu não tenho muita experiência, até porque era uma casa muito grande, e o sonho era pegar uma casa que nem aquela, né? E aí a gente conversou muito, assim, sabe que as obras em steel frame, Haroldo, ela não é uma venda muito rápida, né? O cliente faz um contato hoje com a gente, e raramente ele sai fechando o contrato amanhã. Ele faz um contrato, uma hora, primeiro talvez rede social, né? Não sei se é um assunto que tu vai falar também, mas ele pega uma indicação, ou ele vai em algum fornecedor e esse fornecedor direciona essa mão de obra, mas mesmo assim ele quer conhecer um pouco mais. Mas nós não tínhamos muitas obras para mostrar. Eu tinha pequenas ampliações e muitas obras em drywall. Tá. Como é que chama esse santo? É o João Carlos, o nome dele. Foi uma pessoa importante na sua vida, né? Sem dúvida. E ele abraçou a causa junto com você? Ele já era um grande estudioso já do sistema. Nós já tínhamos feito outras casas. Mas eu boto sempre essa casa dele como um marco. Primeiro, porque era uma casa de quase 400 metros quadrados. Olha só, uma então, mansão. Era né? uma casa muito grande.
tinha uma fundação muito complexa, fundação subsolo, né? Tá. Bem complexa, então era muito desafiador. Não tinha mão de obra especializada, assim. Eu tive que aprender a executar mesmo ali, pesquisando vídeos, enfim. Não... Era telhado shingle, né? Eu acho que talvez nem tivesse nenhuma casa com telhado shingle ainda. Olha, eu acho que poucas pessoas sabem o que é telhado shingle hoje ainda. Que é aquela que onde você faz a estrutura dela em madeira Isso aí. com compensados, né? Que chama plywood hoje. E depois vem com aquelas placas de Como se fosse uma borracha. Asfáltica, Isso com aí. asfalto, com uma série Com de... asfalto, aí você a bate cor com é um prego. granulado cerâmico, né? Isso. A cor é um granulado cerâmico. Você vê muito nos Estados Unidos, Muito né? por causa da neve, né? Então é o Tá. telhado shingle, é esse aí. O telhado americano também, como é conhecido, né? Isso. Essa casa foi em quando que você fez? Essa casa já tem mais de 10 anos já. Tá. Essa casa grande assim, né? Tá bom. E de lá pra cá, quantas casas? Ou quantos Eu metros? não Como é tenho que você número, faz mas a a conta? gente hoje está no nosso Instagram como 20 mil metros quadrados. 20 mil Mas já está em 30. Tá. Já está em 30 Precisa mil metros atualizar, né? quadrados. Eu deixei quieto lá. É um número bem expressivo, né? Sim. Mas essa casa foi um divisor de águas pela fundação também, porque quando iniciei ali, Haroldo, eu acho que a grande sacada nossa e minha, que eu te falei que eu me colocava como um construtor, né? Sim. Era que eu queria aprender todos os macetes da obra. É por isso que eu não concordo muito com o termo montador para steel frame. Tá. Eu sei que o mercado compra isso, eu respeito, mas eu nunca concordei com isso. Até já foi discussões em alguns grupos, aí, até com a Maria Tereza, inclusive, Sim. nossa grande mestra, ó, te admiro muito. Porque na grande maioria, sim, é uma montagem ali. Só que o perfil que eu acho que o construtor de steel frame hoje brasileiro tem que ter é esse conjunto da obra toda. Porque a gente vê muita patologia hoje em obras, e aí tu vê muito isso a partir da onde? De outros sistemas paralelos. Fixação é perfeita, empresas como a Âncora, plaqueamento, estruturas como Center Steel, Smart, quem mais? Plaquilux, enfim, várias empresas. Citei as 3 que é as que a gente mais trabalha aqui, tá? Até esse momento. Mas tem muitas empresas hoje aqui no sul e fora vendendo aço. Tem aí Saint-Gobain, né? Placas. Eu acho, na minha opinião, impossível hoje tu fazer uma casa em steel frame mal feita se não for em função da mão de obra. Sim. Se não for porque você quer, né? Porque o profissional quer fazer meia boca. Exatamente. Porque eu vejo, além de mais, trabalhando com vocês nesse último ano, a gente vê que vocês nivelam muito, a régua de vocês é sempre muito alta, né? Vocês gostam de trabalhar com as coisas muito lá em cima, né? Com muita qualidade. Tá? Vejo uma coisa ou outra, alguém falando de perfil disso, perfil daquilo. Eu, particularmente, nunca vi no steel. Tá? Agora, drywall a gente já vê algumas coisas mais. Sabe que tem. Sim. E a gente está vendo essa dificuldade toda de vocês hoje difundir mais o negócio. Tanto que a gente está aqui, hoje a nossa conversa é para que a gente vai chegar e vai falar isso é um bom negócio. Porque as pessoas têm que entender isso, né? Sim. Tá? Eu não estou falando, a casa de tijolo não vai acabar nunca. Não, e ela é muito importante. E nem é ruim, ela apenas é o que é. A alvenaria é o que é. Tá? O Gilberto de Thier fala que é do tempo dos sumérios. São 6.000 anos de história. É verdade, é verdade. Tá? É verdade. E a construção steel ou wood, vamos dizer, essa construção industrializada, nós estamos falando uma coisa de 120 anos já, também não é novo. Não. Para cá pro brasileiro, talvez, né? Isso. Pro brasileiro. Né? Tá. Hoje você tem uma carteira de clientes, eu acredito, uma carteira, ou você tem fila de espera, como é que você tem que vender ainda? Como funciona? A gente hoje... Como você prospecta o seu cliente? A gente hoje ainda vem muito por indicação, tá, Haroldo? Tá. Vem. Não dá para viver só de indicação, né? Só que nós somos uma empresa pequena, uma empresa familiar pequena. A gente tem ambições de aumentar o fluxo? Tem, com certeza. Então, isso a gente trabalha muito na rede social. Se tu olhar o meu Instagram hoje, eu não estou ali vendendo casa. Tá. Eu estou ali falando sobre o sistema, como funciona, como é que fica, uma parede
fica boa, tu pode botar o piso, sabe? Eu tô vendendo o sistema para as pessoas poderem conhecer mais. Eu vejo o seu Instagram como muito instrutivo, né? Que você explica no detalhe para as pessoas como é que funciona. Também. Hoje eu até comecei a mudar um pouco o formato, porque a gente fez uma pesquisa ali com o próprio... Nosso perfil é pequeno, né? Tu sabe que eu fiz o Instagram, o meu sonho era 1.000 seguidores. E a gente tem 6.000 seguidores hoje, então eu sou muito grato. E bem orgânico, né? Muito orgânico e muito ativo, assim. E ali a gente notou que as pessoas queriam saber as casas prontas. Tu vai ver que eu estou falando mais disso agora, de uma linguagem um pouco menos técnica, porque a gente já tem no Brasil muita gente falando uma linguagem técnica e é bacana, tem que ter mesmo. Mas eu notei que o nosso perfil, o nosso público, ele quer saber o detalhe mais sensorial, assim, sabe? Quando tu vai comprar um carro, sim. Tu não começa a perguntar que espessura que é a chapa do carro, qual liga metálica que é, pelo menos a grande maioria, né? Sendo você um engenheiro, talvez um engenheiro mecânico goste de um pouco mais de detalhe. Mas, no grosso modo, mas qual a espessura da borracha? A gente quer saber mais desempenho, consumo, sabe? Conforto, faz barulho, manutenção. Então, eu tenho trazido o meu conteúdo do Steel Frame na Montec Builder ali para esse lado aí. Porque a intenção é aumentar esse volume, né, Haroldo? As pessoas comprarem mais de mim, comprarem mais da Âncora, de outras empresas, né, que estão nesse ramo também, né? Senão a gente está dividindo... Toda vez eu falo, e é um mercado crescente e num número que nada cresce no Brasil desse jeito hoje em dia, em termos de economia. 30%, 40% é uma coisa muito grande. Tá? Sim. Quantas obras você tem hoje, andando hoje? Hoje a gente tem 3 obras. 3 obras. Ano passado nós estávamos com 7 obras em andamento. Olha Te só. confesso que a gente puxou um pouco o freio, porque aconteceu da gente ter uma demanda muito grande de obra e pouca mão de obra. É aí que nós vamos chegar já. Mas não mão de obra do Steel Frame. Mão de obra do Steel Frame eu não vejo carência. Não? Tem muito. Pela demanda que tem hoje. Tá. Hoje tem. Mas se o mercado aumentar 2%, não vai ter. A gente sabe que não vai ter. Mas isso vale para qualquer mercado, né? Sim. Aumenta muito a demanda de Steel Frame, vai demandar mais para âncora também. Mas a gente teve uma dificuldade com mão de obra civil. Como eu te falei, o Steel Frame ele não é só montagem, né? Tu tem hidráulica, elétrica, pintura, tu tem a funilaria, que é o calheiro, tu tem o cara da pedra, tu tem muito serviço, tu tem o cara da fundação. Sim. São mão de obras distintas essa aí. O cara que coloca para nós, eu gosto de trabalhar com especialistas. Sim. Então eu tenho um especialista de fundação, eu tenho um especialista elétrico, um especialista hidráulico, um cara de piso, um cara de pedra, um cara de ar-condicionado, um pintor, um funileiro, calheiro, que em algumas regiões, um telhadista. Então, uma construção nossa hoje passa mais de 50 pessoas. Sim. Isso é um conceito que eu aprendi. Eu nunca viajei para fora, tá, Haroldo? Mas eu pesquisei muito como é que funciona lá fora. Porque a gente quer estar usando o sistema deles, nós tínhamos que aprender com eles. E o brasileiro tem essa mania de querer enjambrar as coisas. Vamos falar de uma profissional e de um Insta que fala muito, é a Sheila, né? A Sheila, a grande Sheila, 5.0. E ela faz, gente, pra vocês ativando saberem, a mulherada na construção, né? Parabéns, Sheila. Ela faz McDonald's. E outro dia tava uma postagem muito interessante dela, que o radier dela tava com 4 centímetros de diferença. Você viu isso? Eu lembro da trena. O problema foi na trena. Eu lembro. Tá? O problema na trena. Então o negócio é milimétrico. É uma coisa que não é nem de centímetros, é de milímetros. E ela se debatendo com esses 40 milímetros, vamos falar assim. Não, eu lembro disso aí. Que o projeto estava todo pronto. Como é que você vai fazer? Você vai fazer um remendo? Não tem jeito, né? Então, e tudo é muito especializado, né? Infelizmente, sim, mas também a gente não precisa achar que é uma coisa impossível, sabe, Haroldo? Tá. A gente nota, eu noto muito hoje, e eu acho que isso atrapalha o mercado, e respondendo, contextualizando para a tua pergunta, né, sobre se é um bom negócio, né, com certeza é um ótimo negócio, né, eu acho que quem ficar de fora vai acabar, até gente que não é do ramo entra para investir, então
Se você já é da área, vai ficar olhando, aí só vem trabalhar com steel frame. Para uma coisa. Os imóveis, as lanchonetes, os restaurantes do McDonald's são deles. Você acha que eles iam colocar o dinheiro deles, uma empresa com uma corporação daquele tamanho, num projeto, numa coisa que não daria certo? Exato. Obras em 70 dias eles fazem, né? Sim, 77 dias ela fez, muito rápido. Que a gente acompanhou. Muito rápido. Tá? Eu gosto muito desse mercado também. Em Campinas também, já o McDonald's também. Então a gente vê. E outros caras, que nem você falou aí, você tem empresários fora do negócio, investindo pesado. Multimilionários, né? Sim, e parece que é o único negócio dele. Exatamente. É muito interessante. Eu tive recentemente, que nem te falei, na obra do estádio, que eles estão fazendo estádio. Gente, fazendo estádio de steel frame. Né? Arquibancada se movimentando, tudo calculado ali, né? Isso. Então você vê essas coisas acontecendo. Sim. Mas deixa eu voltar só um pouquinho. Qual é o tamanho da sua equipe hoje? Hoje a gente trabalha com a equipe terceirizada. Tá. A gente tem um corpo técnico que é nosso. Quantos são? São 3. 3 pessoas. Aí esse é nosso mesmo, tá? Mas as equipes são terceirizadas. Nós, há 2 anos atrás, trabalhávamos todo mundo registrado, era todo CLT. Tá. Aí a gente notou que não estava fechando as contas ali e optamos em fazer um teste na terceirização. No começo a gente notou e ouviu muito, né, de alguns clientes, inclusive, poxa, toma cuidado agora, né, porque agora tu vai terceirizar, como é que tu vai controlar a mão de obra, como é que tu vai controlar a qualidade. Foi uma preocupação nossa lá no início, né? Mas Haroldo, como eu confio muito no processo e no produto, e eu tinha essas equipes já, porque a grande parte delas eram funcionários que a gente convidou para serem empresários. Sim. Ó, tem interesse, Haroldo, em abrir uma empresa agora e montar a equipe? Ó, tu vai ser assim, assim, assim. Tu tem um risco maior, mas tu lembra que tu ganhava tanto? Ó, tu vai ganhar tanto. Poxa, vou ganhar tudo isso, vai. É o risco, né? É o risco disso, né? E essas pessoas toparam. Então, a gente fez desses funcionários algumas empresas terceirizadas. Funcionou muito bem porque a gente criou um processo. Assim. Eu não divulgo muito, talvez até deveria, mas a gente, na Montec, tem um processo de construção. Eu tenho um processo de construção dentro de um método construtivo. É isso que eu faço. E isso eu tiro da minha experiência mesmo. Porque como eu construía as obras, eu sabia o que funcionava e o que não funcionava. Obviamente que eu pego essas equipes com experiência ou sem experiência. Obviamente que a gente não fica simplesmente jogando ordem para tudo quanto é lado. Tem todo um trabalho ali, né? E funciona bem, Haroldo. Mas você falou que hoje você não tem problema de pessoas. Eu não falei bem isso. Tá. Eu não sei que você não falou bem isso. Não falei bem isso. Mas eu acho que a gente se esconde um pouco atrás disso às vezes. Tá. E eu me incluo nisso, porque muitas vezes eu te falei que eu puxei o freio em função da falta de gente capacitada. Eu acho que está faltando para você, talvez também, é outro Jefferson. Não, sem dúvida. Né? Outra Fernanda. Não é verdade? Sua esposa trabalha com você? Trabalha na parte administrativa legal. E tal. Porque a maioria das pessoas, e você vê, a gente falou do grande empresário, né? Ele tem a construtora, tem um banco e tem uma academia também. Exatamente. Porque ele viu que é um gargalo. Exatamente. Tá? Realmente, se no ano que vem, em vez de crescer 30%, crescer 50%, parou as obras. Sim, tá? Sem dúvida. Tanto que eu sei, você está vislumbrando isso também. Claro. Porque você ficou tão bom no negócio que você é professor hoje. Você tem um curso. As pessoas pedem, né, esse treinamento. Eu já fazia isso através de outras empresas. Tá. Center Steel, Ananda Metais, entre outras que a gente foi como treinador. Sim. E surgiu uma demanda de fazer um treinamento nosso. E aí eu me juntei lá com o pessoal, Carol, que tu conhece, com o Henrique da Gesso Forte, com o Ed, né? E a gente montou esse grupo. A Carol hoje não faz parte, né? Ela está afastada, mas é uma grande mentora, né? Mas eu e o Ed e o Henrique ficamos realmente com a mão na massa. Um Steel Frame 360. Então, E tem uma turma agora em janeiro aqui em Porto Alegre. Tá. E como vai ser? A gente hoje está conversando, para vocês saberem, nós estamos conversando em outubro de 2024. Então, se você assistir mais para frente,
você Sim. vai saber que é o seu segunda edição ou a terceira? É a terceira. É a terceira edição. Quem sabe você já vai pegar a quinta ou sexta edição. Verdade. Se der tudo certo, verdade, na verdade, vai dar, já Vai. deu. Tá? E como funciona esse treinamento? Quantos dias são? Porque eu vejo treinamentos de 3 dias. Eu não sei se em 3 dias dá para ter uma grande noção. O nosso é em 5. 5 dias. 5 dias. Tu não sai um expert, mas o nosso treinamento ele é focado para construtor. Eu repito muito isso, né, Haroldo? Tu mesmo disse, né, que eu me intitulo construtor, né? Sim. Eu gosto disso porque isso é mais profundo do que montador. Tá. Né? Mais uma vez, gente, não é diminuindo ninguém, não é achando... Mas eu tô falando... Todo montador pode ser um construtor. Exatamente, eu tô falando de posicionamento. Tu me perguntou, né, se o negócio vale a pena, como é que a gente veja hoje. O nosso negócio melhorou muito do meu posicionamento como construtor. Porque no fim das contas, se tu quer construir uma casa e tu vai pesquisar o steel frame e o comprador de steel frame é muito estudioso, ele começa a ver que tem várias pontas ali. E se esse cliente não for uma pessoa da área, ele vai se sentir preocupado em contratar os serviços separados. Sim. O nosso negócio cresceu muito com isso. Hoje algumas empresas já fazem a mesma coisa. Que bom, porque isso aí faz a coisa melhorar mais. Você ensina o seu cliente, então, ensina o produto que você está vendendo, né? Isso aí. Passa confiança para ele, porque muitas vezes a gente acaba confundindo o cliente se ficar passando só coisa técnica. Entendi. Eu já tive muitas reuniões com famílias, até os filhos juntos, assim, e aí o steel frame, daí vê esses mockups e tal, e no final das contas ele quer ver a casa pronta. Sim. Quer ver a casa pronta. Então, a gente vai ter uma casa pronta aqui em Porto Alegre, então vou te falar em primeira mão. A gente vai ter um showroom, que é uma casa pronta em steel frame. E essa casa ela não vai ter aberturas, Haroldo, não vai ter raio-x de parede, ela vai estar pronta, acabada. Porque a minha intenção é que a pessoa entre nessa casa e tenha que me perguntar, essa casa é em steel frame? Ou que ela entre nessa casa num dia de verão, por exemplo, é isso que eu te falo. Ou num frio aqui do sul, e ela sinta realmente esse conforto térmico, assim, que é realmente absurdo, tá? Eu desafio você entrar numa casa em steel frame a 40 graus, desde que bem executada, ou num frio de -2, como eu tenho aqui no sul, e não sentir a diferença. Sem ar-condicionado, sem nada ligado. A diferença é absurda. Então, quando a gente começar a comprar casas com esse conceito mais eficiente, igual a gente compra carro, a gente vai conseguir viver muito melhor, com mais saúde, porque uma casa seca, uma casa térmica é uma casa com mais saúde, e também com mais dinheiro no bolso. Sim. Eu acho muito interessante, às vezes, que nem a gente fala, hoje é mais caro. Eu não sei o que, meio depende do que você fala quando é mais caro. Porque a manutenção dela é mais simples. Sim. Tá? Estourou um cano. Mais rápido. Acontece. Você vai lá e resolve muito rápido. Você não tem quebradeira. Exato. Né? Muito mais rápido. Muito mais rápido. Mais barato também o conserto. Também essa parte, inclusive, a gente faz aqui no Brasil, a maioria das obras são assim, você constrói a casa e depois você vai se preocupar como você vai resfriar ela ou vai aquecer. Eu acho que no light steel frame, você tem essa situação que a casa você já vem preparada para isso. A própria Maria Tereza, falando dela de novo, ela fala, onde você vai construir a casa? E ela fala, sim, aqui em Porto Alegre é diferente do que lá em Fortaleza, que é diferente de Goiânia, tá? Que é diferente de São Paulo. No sul ainda a gente tem esse gradiente muito diferente, né? Sim. Então, na grande maioria, uma casa que funciona aqui, funciona em qualquer lugar. Tá. Na grande maioria. Obviamente que se o lugar que tu vai construir é sempre quente, a gente usa muito o sistema EIFS, né? Sim. Que é um reboco térmico e tal, né? EIFS, gente, só para vocês saberem, é um sistema de tratamento que fica para fora da parede, externo, o revestimento externo, antes da pintura ou do azulejo. Isso, que trata termicamente a casa. Um reboco térmico. É um reboco térmico. Reboco térmico. Tá? Com vários materiais, né? Isso aí. Isso que faz com que o calor não entre nem o frio. Então a casa está sempre na mesma temperatura, né? Diferente de algumas casas em alvenaria, da qual essa parede absorve esse calor
e ela precisa irradiar esse calor. Só que ela não sabe irradiar só para fora, ela vai irradiar para dentro do ambiente também. Sim. No steel frame isso não acontece, porque esse calor, essa transmitência térmica, ela não acontece para a parte interna. A parede consegue dissipar isso para fora, né? Por vários fatores entra, ali. né? Nem entra. Por vários fatores ali. Você já construiu casas para você? Já, e é o que a gente mais quer fazer cada vez mais, assim. Tá, então você vai lá, você incorpora a sua obra, você constrói e você vende, é isso? Isso a gente está fazendo, está engatinhando ainda, está aprendendo muito a fazer isso, mas eu notei que tinha muito a ver com o meu negócio, né, Haroldo? Se eu já faço casa para clientes finais com expertise, por que não fazer para vender, né? Tá. Eu acho que como é que eu vou dizer? É uma outra fonte de renda que a gente está fazendo com base no conhecimento que a gente já tem. Tá. O cliente da sua casa que você constrói para você vender é mais chato do que o outro cliente? Não é. A vantagem que tem desse cliente, que no caso às vezes somos nós mesmos, é que a gente usa mais a razão, né? Entendi. A gente usa mais a razão e o que está definido em projeto não pode mudar. Tem que seguir. No cliente final, não. Ele tem essa coisa de ir mudando algumas coisas durante o processo. E a gente, né, da Montec Builder Construções, né, sabe que isso é normal e já está preparado para isso. Tá, legal isso. Então hoje você consegue até me falar, tá, se eu construo uma casa por 100, por quanto eu vou vender? Claro. Tá? Claro. E eu acho, como que nem a gente volta a falar, parece que a industrializada é mais cara, mas não é. Porque rapidamente você recupera, porque você fez, vamos dizer, me dá um exemplo de uma casa que você construiu para vocês. Quantos metros tinham? A gente fez umas 120 metros quadrados. Quanto tempo para ficar pronta? Custo com projeto? 3 meses. Projeto? Projeto de construção. 3 meses? 3 meses. Tá. Um custo de 500 mil e a venda por 1 milhão. Haroldo, é um assunto que eu estou aprendendo ainda, né? Tá. Eu não sou um incorporador, eu sou um construtor, mas eu estou aprendendo muito com isso e eu nunca vi ninguém falando que perde dinheiro com incorporação. O que eu ouço, porque o que acontece? Como a gente quer também esse cliente investidor, a gente fala com muita gente e ouve também não, mas é mais caro, Jefferson. Steel frame é mais caro. Porque se eu pego a minha planilha de steel frame e eu pego a planilha dele de alvenaria, ele tem um custo menor ali. Só que esse custo dele menor, ele está também com materiais inferiores. Mas Haroldo, eu não gosto de falar mal da alvenaria. Não é esse o ponto. O ponto é que a alvenaria é o que é. E o que eu quero dizer com isso? O tijolo vai entregar o que ele pode entregar, gente. Não vai entregar nada de melhor que isso. E tem uma coisa, você vai assentar o tijolo na obra. E se chover? Para. É mais artesanal, a gente sabe. Eu acho essa coisa que... Às vezes você deve fazer construções que você constrói e começa a panelizar no galpão e depois você leva de caminhão. Muito pouco aqui, porque para nós é muito mais rápido isso na obra. Tá. E em grande escala valeria a pena. Agora, para uma construção, não vejo, a não ser que a obra não tenha espaço. Sim. Por questão de logística, Haroldo, o fardo vai amarrado, eu descarrego 14 toneladas na obra, eu monto ali e elevo ali. Isso é muito mais barato. Tá. A maioria hoje é engenheirado, né? Maioria engenheirado. Tá. Deixa eu falar, gostou do parafusinho? Gostei. Legal, né? Gostei. Parafusinho não, é desse tamanho, mas é o parafuso. Tu sabe que eu tava receoso ali de espanar a rosca, né? Você tava. Eu te falei, né? Será que eu não vou espanar ali? E tu disse, não. E o Haroldo disse, não, carca. Desce a lenha, vamos lá. Patina o beat e não estoura, não espana a rosca. Muito bom. Olha, eu vou te falar uma coisa, foi feito com muito carinho. Não tenho também dúvida. Com muita tecnologia, porque eu entendi vocês, os usuários que precisam disso aí com a máxima qualidade. Ele não pode ratear. E deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é mais importante, e que nem eu disse, que eu sempre gosto de trazer um pouco menos técnico nessa novo conceito que a gente está, por estar ouvindo
quem nos contrata e quem nos acompanha ali. As pessoas querem saber no detalhe, assim. Esse parafuso não enferruja e por quê? Ah, tá. Porque é uma grande pergunta, né? Pô, mas esses parafusos não vão enferrujar? Sim. Existe uma situação. Tá. Ah, se eu não quisesse que enferrujasse, eu ia fazer tudo de aço inox. Mas o aço inox não tem as propriedades mecânicas ideais para a gente construir em steel. Tá? Então, ótimo. Hoje, vocês têm uma grande vantagem na mão, que é a norma que foi lançada Exato. em 2022. E ela falava que os parafusos que são usados para a construção, né, para principalmente a união de todos os componentes, sejam perfis ou placas nos perfis, e que seja, eles têm que ter para áreas internas, áreas não litorâneas, né, interior, 480 horas. E para 480 horas de salt spray, que é um tipo de Um teste. é um teste que é feito conforme a galvanização que a gente vai usar, o tipo de recobrimento, não dá nem para falar galvanização. Então, 480 horas. E para a área litorânea, 720 horas. Conversando com um consultor, um papa do negócio, que é o Roberto Monai, ele fala assim, Haroldo, fala pro pessoal da âncora fazer com 1000 logo. Então, Claro. quer dizer, ele está muito superior. Muito à frente. Tá? Então ele é um banho organometálico, que não é um zinco, é um combinado de alguns materiais que deixa ele muito mais resistente. Para você ter uma ideia, um zinco naquele teste dura 48 horas. Nossa. E esse dura 1000 horas. 1000 horas. E ali dentro, quando você tem um processo muito bem feito, que é o parafusamento, depois toda essa parte do revestimento, não é isso? Tanto do lado interno com drywall, com gesso acartonado, quanto externo, com todas as placas necessárias, o revestimento, o EIFES que a gente falou, Sim. é quase impossível dar problemas, não é? O que o Haroldo tá falando, né? Posso Você vai posso deixar, explicar? Não é. você vai deixar mais simples, né? Porque eu já ouvi muito isso, o Haroldo é um baita, é um ótimo técnico, e a gente precisa ouvir isso. O que eu tô falando, essas 1000 horas é ele exposto, né, Haroldo? Sim, exposto num vapor de sal. Ele é forçado a oxidar. Isto. Forçado a oxidar. Então, 1000 horas. No ambiente do steel frame, ele vai estar sempre encapsulado. Sim. Ou seja, Se você tratar não vai direitinho nunca ali acabar esse dentro, parafuso. ele não vai acabar nunca. É, Quanto isso aí. tempo uma casa dura? Nossa, eu com O pessoal certeza... Tá falando em 200 anos, né? A gente hoje dá garantia de 10 anos de casa em steel frame, tá? Tá. E a gente quer aumentar Se isso. não fizer nada, né? Se não Não, cuidar, né? Garantias de contrato. O que o mercado fala em 5, a gente fala em 10. Tá. E a gente quer aumentar para 20. E para 30, para cada vez mais. Porque eu já tenho casas com muito tempo. Sim. Eu confio no sistema, entendeu, Haroldo? Uhum. Eu vou morar numa casa em steel frame, a gente vai fazer a nossa casa também. E é claro, vou fazer vários testes lá, né? Sim. Nada absurdo, senão minha esposa me mata. É. Mas a gente vai fazer alguns testes, mas a gente confia muito no produto. Então, a intenção é dar garantia cada vez maior sobre isso, então. Então, no final das contas, é bom, é bonito, É rentável, é rentável, é seguro, é tecnológico, né? Não dá para arrebentar a parede. não dá. E a gente vê que intrusos entram na nossa casa pela porta e não Sim. pela parede. Nunca. Não é verdade? Nunca pela parede. Tá? Então o negócio é bom mesmo. O negócio é bom mesmo. Tá. Quem tá de fora tem que entrar. Sim. Porque ó, tem mercado, a gente precisa que outras pessoas, né, de outros mercados entrem para o steel frame, porque Sim. hoje se o mercado tem 4%, sei lá, 5%, isso aí é muito pequeno, né? A gente quer aumentar essa fatia aí, né? Sim. Deixa eu te falar uma coisa. Então, vamos lá. Eu tenho um terreno e eu tenho 150 mil para construir. Podemos adequar um projeto na metragem para 150 mil? Pode, Tá? pode. Talvez algumas, como é que chama o pessoal? As tiny houses, as kitnets? Eu diria que eu gosto de falar, falando em números, para ser bem direto, né? A gente tem notado que obras em steel frame, elas sempre se comportam melhor a partir de R$4.000 o metro quadrado. Tá. É sempre ruim falar em metro quadrado, mas eu estou falando um número com base em outro projeto. Eu tenho casas de R$4.000 o metro quadrado Entendi. e tenho casa de R$8.000 o metro quadrado.
e tem de R$10.000 o metro quadrado. Aí você vai aumentando o padrão. É o padrão. O padrão é revestimento, é o volume de camadas, acabamento, né, Haroldo? Que isso impacta muito, né? Terreno declive, aclive, subsolo, sem subsolo. Então, é isso aí. Dá para ficar abaixo de R$4.000 o metro quadrado? Eu acho que até dá, mas a gente acaba tendo que ter um steel frame, eu não digo com má qualidade, mas com menos camadas. Steel frame é de camadas. Quanto mais camadas, melhor. Conforme o local do Brasil, ele pode até admitir dessa maneira. Exatamente, tá? Exatamente. Meu, muito legal mesmo. A gente tem assunto para muito tempo. Tem, né? Tem. Tanto que a gente vai fazer outras conversas também, mais para frente. Mas eu não fiz um combinado com você. Eu tenho um combinado que eu faço com todos os meus convidados aqui, os convidados da Âncora. Tá? Eu te dou uma ordem, você olha para a câmera e resolve. Bora. Então, Jefferson Leal, construtor Jefferson Leal. Fala aí, mestre. Fala lá. Assim? Assim? É assim. Vai lá, mestre. Bom, primeiro, mais uma vez, é uma honra estar participando com o Haroldo aqui. O Haroldo é um cara muito modesto, mas um cara muito competente. Gente, é o cara que tu manda uma mensagem para ele, não interessa de quem é a obra. Fala pro seu cliente, não fala de mim. Não é pra ti. Não quero não falar de ti. Tá. Fala lá. Bom, eu quero falar com você, então, que ainda está pensando em construir, ou que talvez esteja decidido agora em 2025 construir a sua nova casa. E eu vou te fazer um desafio. Faça um orçamento em latte steel frame. Se você é mais aqui da região sul, ou mesmo até São Paulo, a gente pode atender, né? Ou se for de uma região um pouco mais longe que isso, a gente tem parceiros certo para você, mas eu tenho certeza que se você orçar a sua casa em steel frame e orçar uma casa em alvenaria no mesmo padrão construtivo, não vai ficar mais caro o latte steel frame. Então, posso afirmar isso. Obviamente que vai depender do nível de acabamento. Então, venha para o steel frame, venha construir uma casa com tecnologia, venha ter uma casa com eficiência. A gente gosta tanto de carros com eficiência, né? Com autonomia. Venha trazer isso para a sua casa, venha trazer isso para onde está a sua família, seus filhos, enfim. Venha para o latte steel frame. E até para o seu dinheiro, para o seu investimento também. Sem dúvida. E se você é um investidor e ainda está com dúvida porque está ouvindo muita ponta solta no steel frame hoje no Brasil, eu sou Jefferson Leal, já construo casas há mais de 20 anos em latte steel frame e também vou me tornar um incorporador, ainda de uma forma modesta, mas a gente vai entrar nesse mercado e por que você não vai? Então, ótimo. Você acredita naquilo que você faz, né? Sem dúvida, sem dúvida. Jefferson, demorou para a gente fazer essa reunião que a gente fez aqui, essa conversa. Muito bom. Querido, em nome da Âncora, do Âncora Group, eu quero agradecer a sua presença aqui. A gente fica muito honrado com você. Foi uma aula, tá? Eu vou te pedir mais uma coisa. Me fala a sua rede social e fala a rede social do seu curso. Do nosso curso. Se você quer saber um pouco mais sobre steel frame através da Montec Builder, @MontecBuilder no Instagram. O nosso treinamento, @SteelFrame360. Tudo junto. SteelFrame360. Lá a gente tem treinamento tanto para você que quer ser um construtor, ou um montador, ou mesmo para B2B. A gente tem um treinamento exclusivo lá para você que é um incorporador ou investidor e quer ter o seu negócio em latte steel frame. É um dos primeiros do Brasil, treinamento para latte steel frame, para outras empresas, outras construtoras ou incorporadoras. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Haroldo. Te agradeço. Muito bom mesmo. E, gente, olha aqui, um profissional completo que sabe muito do negócio dele e pode te ajudar a ganhar dinheiro, inclusive. Tá? Então, para mais coisas como essa, se você quer mais informações, deixa aí seus comentários aí embaixo. Tá? A gente quer saber muito o que você acha sobre isso. E aguarde o próximo episódio do Fala aí, Mestre, o podcast do Âncora Group. Até lá!